Esta aula trata da estrutura de dados pilhas. Até o momento, a gente viu a lista encadeada como uma estrutura de dados que pode ser utilizada em diferentes ambientes, em diferentes propósitos. Bem, agora a gente vai ver que podemos utilizar uma lista encadeada de maneira mais específica, mais especializada, por exemplo, simulando uma pilha ou uma fila. E mais à frente a gente vai ver como estender as listas encadeadas, colocando novas funcionalidades. Mas o foco da nossa aula é pilha. E o que é o conceito de pilha? Qual que é o conceito abstrato, sem pensar tanto em estrutura de dados? Bem, uma pilha é um local onde eu adiciono dados, eu guardo dados da seguinte maneira. O primeiro elemento adicionado à minha pilha será o último a sair. Ou, em outras palavras, o último a entrar é o primeiro a sair. Só invertir. No caso do inglês a gente fala assim, LIFO. O último a entrar é o primeiro a sair. Um exemplo, uma pilha de pratos. Numa pilha de pratos, a gente coloca os elementos no topo da pilha. Né? Mesmo que a pilha esteja vazia, eu vou colocar no topo da pilha. O primeiro, o segundo prato no topo do primeiro, o terceiro prato em cima do segundo e assim por diante. Quando eu tiro algum prato, eu tiro do topo. Eu não tiro do meio ou da base. Certo? Então essa é a ideia da pilha. Eu coloco no topo e tiro no topo, somente. Não há outros locais de onde eu possa inserir ou remover dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pilha vazia. Então notem, eu vou empilhar o elemento 20, eu coloco na base da pilha. No momento ela está vazia, eu vou colocar na base. Bem, depois eu vou empilhar o 55, eu preciso colocá-lo acima do 20 ou logo depois do 20. O empilhar o 4 eu vou colocar em cima do 55. Eu não posso colocar na base nem botar no lugar do 55. Eu tenho que colocar acima do 55. Então eu sempre vou botando no topo da pilha. Claro, o topo da pilha vai subindo porque eu vou inserindo dados a ela. Bem, e agora? Como que eu tiro os dados? Eu não posso tirar do meio nem da base, eu tenho que tirar sempre do topo. Então eu posso desempilhar o 7, o 12, o 4, o 55 e por fim o 20 nesta ordem. Então lembrando, sempre coloco ou removo dados no topo da pilha. Bem, e as pilhas encadeadas? A pilha encadeada é um modo de implementar, pensando em estrutura de dados, uma pilha. Só que agora eu vou utilizar uma lista encadeada que vai funcionar como uma pilha, certo? Então vocês podem ver que eu tenho aqui a pilha como conceito à minha esquerda, como conceito abstrato, e aqui uma pilha já pensando na implementação de estrutura de dados, onde eu tenho as estruturas cabeça, elemento, ponteiros apontando para os dados. Então, lembrando, eu tenho o elemento onde tem ele tem dois ponteiros, um ponteiro para o dado que está efetivamente na pilha e um próximo ponteiro que é o próximo elemento ali que está logo abaixo na pilha, certo? Nada mais é do que um uso da minha estrutura de dados lista encadeada. Então a gente tem de novo a cabeça, os elementos e os dados que são inseridos e ponteiros. Notem que na base da pilha o ponteiro para o próximo elemento é nulo. Não existe elemento abaixo na pilha, certo? E também eu tenho o topo da minha pilha que é sempre o primeiro elemento da minha lista encadeada. Então, novamente, posso utilizar minha lista encadeada como uma pilha. Bem, qual que é o aspecto estrutural da minha pilha? Eu vou utilizar as mesmas estruturas que eu defini para a lista encadeada. Eu preciso da estrutura lista, da estrutura elemento e de ponteiros genéricos para os dados que eu insiro dentro da minha pilha. Quais são as funcionalidades, quais são as funções que eu preciso para manipular esta pilha? Eu preciso inicializar uma pilha vazia, eu preciso empilhar um dado na pilha, que significa inserir um dado no topo da pilha. Em inglês é comum aparecer o nome push para essa função. Eu posso desempilhar, tirar um dado do topo da pilha, que é chamado em inglês de pop, e eu posso testar se a pilha está vazia ou não. Então, esses são os aspectos funcionais, essas são as funções, os procedimentos que uma pilha deve ter.
Ok, então teria funções para inicializar pilha, destruir pilha, verificar se a pilha está vazia e funções push and pop. Lembrando, push eu coloco um dado no topo da pilha, pop eu retiro um dado do topo da pilha. Vamos olhar cada uma dessas funções. O método, a função inicializar pilha. Bem, ela é equivalente ao inicializar uma lista. Novamente, eu estou utilizando uma lista encadeada como uma pilha. Qual que é a complexidade de eu inicializar uma lista? Ela tem complexidade constante, θ de 1. Por quê? Porque a quantidade de instruções que eu executo para inicializar uma lista, que está sendo utilizada como uma pilha, é constante, é sempre a mesma. Ela não muda de acordo com a quantidade de elementos que eu vou inserir na minha na minha pilha ou remover. O método ou a função destruir pilha. Bem, ela é equivalente a destruir uma lista, e a gente viu na última aula que era complicado de eu ter uma única função genérica em C que conseguisse desalocar todos os dados da minha pilha, ou melhor dizendo, da minha lista. Eu não conseguia fazer uma única função que ia lá, ia desalocando os elementos e desalocava os dados, porque eu não sei qual que é o dado que foi colocado no elemento. Então eu não consigo desalocá-lo. Quem sabe ele é uma estrutura que aponta para outros elementos que eu não sei, então eu não consigo fazer uma função genérica que desaloca uma lista ou uma pilha e os seus respectivos dados inseridos. Em C++ dá para fazer, mas em C não. Então a ideia qual que era? Era ir removendo todos os elementos da lista, ou, em outras palavras, removendo todos os elementos da pilha, deixando para o usuário da função desalocar, ele mesmo vai desalocar os dados, porque ele conhece, e aí sim a gente destruía a nossa lista que estamos utilizando como uma pilha. Bem, qual é a complexidade temporal de destruir a lista? Eu preciso remover elemento a elemento que está na pilha. Um a um eu preciso remover o elemento e em seguida eu deixo para o usuário da função que remove que desaloque o dado que retornou da função retirar dado ou retirar elemento da pilha ou da lista. Bem, se eu tenho 1000 elementos, eu vou ter que fazer isso, vou ter que retirar um a um, vou ter que executar 1000 vezes. Se eu tenho 1 milhão de vezes. Ou seja, ele é dependente, linearmente dependente do número de elementos que estão na pilha naquele momento que ela vai ser destruída. Portanto, a gente diz que a complexidade temporal é θ de n, ela é linearmente, ela depende, ela depende, ela é linearmente proporcional ao número de elementos que estão na lista, porque eu vou ter que remover um por um, certo? Então, se por exemplo, para remover cada elemento eu preciso executar 3 instruções, então, se eu tiver 1000 elementos, eu vou ter que fazer 3000 instruções. Notem, ele é linearmente dependente. Pilha vazia. Bem, ela é equivalente a verificar o tamanho da minha lista. E se o tamanho da lista é nulo, então eu retorno verdadeiro. Se não, eu retorno falso, certo? Então, estou utilizando minha lista como uma pilha para verificar se a minha pilha é vazia. Basta eu ver se o tamanho da minha lista é igual a zero. Complexidade é constante. Independente do número de elementos que eu tenho dentro da minha lista, que está funcionando como uma pilha, é independente, eu só vejo quantos eu tenho ali dentro. E eu tenho, se vocês olharem na definição de lista encadeada, a gente tem uma variável, tamanho, ou não, quantidade, perdão, que guarda o número de elementos na lista. Então basta comparar essa quantidade, se ela é igual a zero, se for, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. E fazer essa comparação, tem uma quantidade de instruções constante, é independente do número de elementos, por isso é θ de 1. O método push. O método push é equivalente à função adiciona do início da lista encadeada, que a gente já viu em outra aula. Bem, qual que é a complexidade temporal? Ela é constante. Eu preciso fazer alguns ajustes de ponteiro, mas eu faço esses ajustes somente no primeiro elemento. Então, é independente o número de elementos que tenha na minha
na minha lista. Por exemplo, pode ter 1 milhão de elementos na minha lista, né, que funciona como uma pilha. Eu vou adicionar, vou botar um novo elemento na minha pilha, que equivale a adicionar no início da lista. Bem, o que muda não faz diferença eu ter 1 milhão, 2 milhões, a quantidade de instruções que executo é constante, por isso θ de 1. Retirar do início é a mesma coisa. Eu preciso fazer alguns ajustes de ponteiros ali na cabeça da minha lista, que está funcionando como uma pilha, mas, de novo, é independente do número de elementos que estão na pilha no momento. Por isso, a complexidade é constante também, θ de 1. Bem, e quantas aplicações? Para que eu preciso ter uma estrutura de dados do tipo pilha? Bem, existem alguns algoritmos que são baseados em pilhas, com essa ideia do último a entrar na pilha é o primeiro a sair, para que eu possa fazer, aplicar eles, por exemplo, em busca em profundidade com backtracking. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês esta apresentação aqui. Bem, eu quero nesse slide aqui mostrar a seguinte aplicação, onde eu tenho um grafo é essa figura que vocês veem aqui, onde eu tenho nodos, que são os quadrados, com valores dentro deles, e eu tenho associações, certo? Arestas ligando o 1 ao 2, o 1 ao 3, ao 1 ao 4. Então, por exemplo, se eu quero ir do 1 ao 12, eu vou seguindo as arestas até chegar no 12, certo? Ok. Bem, agora eu tenho uma maneira de fazer essa busca. Eu quero encontrar o caminho que me leva até o 10. Quero buscar o 10. E a maneira de fazer isso é o que a gente chama de profundidade. Primeiro em profundidade. Eu sempre escolho o caminho mais profundo primeiro, ao invés de olhar eles, por exemplo, em sequência por níveis. Primeiro o 2, o 3, o 4, depois o 5, o 6, o 7, o 8, depois o 9, o 10, o 11 e o 12. Na busca em profundidade é diferente, eu vou tentar ir o mais longe possível primeiro, para depois eu testar os outros elementos que estão no mesmo nível. Ok, então aqui o que eu faria? Eu iria primeiro para o 2, primeiro à esquerda, depois tento ir de novo para a esquerda, se agora no 5. No 5 eu não tenho a esquerda, mas eu tenho a direita. Eu vou para o 6, vou para o 9. Ok, cheguei no 9, não tenho mais para onde ir. Aí eu volto e vejo. Aqui no 6, tem mais algum lugar que eu não testei? Não. Volto para o 5. Tem mais algum elemento que eu não testei que é adjacente ao 5 que eu poderia alcançar a partir do 5? Não, volto para o 2. 2, tem mais algum elemento que eu poderia ter visitado a partir do 2? Não, volto para o 1 e depois eu vou para o 3. E aí eu faço a mesma busca. Então, visualmente é o seguinte, eu quero encontrar o elemento 10. Mas primeiro eu ponho na pilha o 2 e verifico se o 2 é o elemento que eu estou procurando. Não é. Bem, eu tenho a opção agora de descer. Tenho para a esquerda e para a direita. Tenho o 5 e o 6. Eu empilho o 5. O 5, eu tenho uma opção para ir para a esquerda? Não, mas eu tenho para a direita, então eu empilho o 6. O 6 é o elemento que eu estou procurando? Não é. Eu tenho a opção agora de ir só para o 9. Eu vou para o 9. O 9 é o elemento que eu estou procurando? Não, não é. Ok. Então agora eu tenho que voltar atrás pelo mesmo caminho que eu peguei. Então eu vou desempilhar os elementos que estão na pilha. O 9 foi o último que eu verifiquei. Eu vou para o 6, que foi o penúltimo que eu verifiquei. Volto para o 5. Então vocês notam que eu estou fazendo o mesmo caminho que eu fiz, só que agora no sentido contrário, certo? E volto para o 1. Do 1, agora eu já extingui, já visitei tudo que está no 2, o mais profundo a partir do elemento 2. Agora eu vou tentar o 3. Bem, o 3 eu posso ir mais ao fundo com 7 com 8. Eu vou tentar o da esquerda, o 7. Do 7 eu posso ir mais ao fundo com 10 e com 11. Eu vou tentar o da esquerda, o 10. Pronto, encontrei. Bem, então, qual que seria uma analogia para a gente entender aqui a pilha? Vocês podem entender que essa busca é como se fosse um labirinto. O 1 é a entrada do labirinto e o 10 é a saída do labirinto. E o que eu faço? Eu tenho um carretel de barbante. E esse carretel é como se fosse a minha pilha. Eu amarro a pontinha do meu barbante logo na entrada e eu vou andando pelo labirinto. E eu vou soltando, né,
desenrolando o barbante. Quando eu vou desenrolando o barbante é como se eu estivesse botando dados, né, do caminho por onde eu passei na pilha. Eu vou colocando e agora, quando eu quero voltar pelo caminho que eu passei, eu vou enrolando de novo o carretel, que seria o equivalente a desempilhar. Certo? Então a pilha me permite eu guardar esse histórico de lugares por onde eu passei e depois eu consigo retornar. Então essa é uma aplicação básica de pilhas. Bem, uma outra aplicação básica que está mencionada aqui nos slides é quando eu tenho funções. Quando eu chamo uma função e o meu programa está em execução, eu preciso preparar o ambiente para botar, por exemplo, o código daquela função na memória e eu executar as instruções daquela função. Bem, e se tem uma função dentro de uma função? Aí eu preciso de novo, preciso botar o código da nova função, as instruções para executar, mas a hora que eu terminar esta função eu tenho que voltar para a anterior e depois voltar para onde foi chamada a primeira função. Então, se eu tenho uma função A que chama uma função B, que chama uma função C, quando eu termino a C eu tenho que voltar para B. Quando eu termino a B eu tenho que voltar para A. Então, para ter esse histórico e conseguir retornar, a gente usa uma pilha também. Certo? Então, mais exemplos vocês podem ver no site que está colocado aqui nos slides.